6 de agosto. Os outros enfrentamentos: São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, Bahia e Retrô, Botafogo e Bragantino, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e CRB. CSA, que eliminou o Grêmio, vai enfrentar o Vasco da Gama. Então tá bem. Vem pra mim, meu bruxo. Oi, tudo bem? Aê! Eu quero dizer pra você, daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre isso. Eu tô muito feliz, Bizarro, porque as pessoas parece que entenderam que não dá para ficar perdendo o sono por medo, por estresse, por algo que alguém pode te ajudar. E nós estamos falando da GR Assessoria Financeira. Por quê? Se a mulher reclamou e o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou. Aê, nada de DR em casa, vai com a GR, porque se a sua conta bancária já entrou no negativo, porque a sua remuneração mensal já não consegue cobrir as suas dívidas, calma, tá aí o homem, Misael, ele vai nos passar agora algumas alternativas para fazer com que você resolva de vez as suas dívidas. Fala pro povo aí, Misael! É isso mesmo, Ribeirão, olha só, em 12 anos de experiência em combater qualquer juros abusivos de qualquer dívida bancária, qualquer banco, podemos aí te ajudar você. Atenção, estamos ontem com mais um cliente, mais uma busca e apreensão de forma indevida. Viu? O pessoal liga e é claro que a GR vai fazer de tudo para te ajudar. E olha, temos conseguido êxito, com certeza, e vamos te ajudar. Coloca na tela aí, produção, você que está com prestações atrasadas do seu veículo ou já está com pedido de busca e apreensão, essas ameaças indevidas, né, xarope, que incomodam mesmo, ou se o seu carro já foi apreendido nos últimos dias aí, ligue agora 0800 100 70 70, 0800 100 70 70. Você vai ligar e nós vamos também te ajudar aí através do WhatsApp, né? Coloca o QR Code aí na tela. Olá, põe o QR Code na tela aí, a câmera do seu celular. Olha aqui, manda um WhatsApp agora pra gente. Imagine, hein? Reduzir a parcela do seu cartão aí, quitar toda a dívida do seu cartão em até 88% ou reduzir a parcela em até 50% todo mês. Não, repete esse percentual, porque isso aí é que as pessoas têm que atentar. Verdade. Quanto é que tu reduz? Reduzimos em até 50%. E podemos quitar em até 88%. cara, De desconto, hein? 88%. Cara, assim, ó, em primeiro lugar, nós temos uma equipe preparada lá para te atender e tirar todas as dúvidas, né, Bizarro? Verdade. O pessoal tá lá de prontidão. Gente, não é milagre. Isso aí é justiça. Suor, e é trabalho de uma empresa com a credibilidade da GR Assessoria Financeira. Vem você também para a GR Assessoria Financeira, Jairo e Vilma, gremista e colorada. Ó. Estão lá em Capão da Canoa. E aí? Adoro assistir vocês, meus pais. Oh, que legal. Beijo pra eles. Olha aqui, ó. Ó, coraçãozinho, ó. Olha, parabéns, porque o Misael... 50 anos de casado. Pô, isso aí é... Brigando cara, sempre isso é nos família, grenais. cara. Isso é família, então tá tudo em casa, né? Gente, 0800 170 70, saúde no bolso e aqui, ó, também. Larga a DR! Vai com a DR, gente! A vida é maravilhosa. Guimarães, quem leva a Copa do Brasil, Guimarães, com esses confrontos aí? Por exemplo, tem Flamengo e Atlético Mineiro, reedição da final da Copa do Brasil. Tem o derby, Palmeiras e Corinthians. Tem Internacional e Fluminense. Quem leva a Copa do Brasil? A gente vai colocar aqui no telão, ó, para vocês os enfrentamentos. Assim, depende muito, e sério, a Copa do Brasil é uma competição que se liga com a Libertadores, né? Porque a gente tem ali, ó, eu vou colocar dentro de uma linha de coerência o que enxerga como os melhores clubes, os melhores times, melhor clube não, os melhores times do Brasil hoje, né, que para mim são Flamengo e Palmeiras, já não só hoje, mas há algumas temporadas, tá? A vida deles na Libertadores existe uma ligação, uma conexão. Mas eu aponto assim, ó, um outro, tá? Que é para ficar de olho, que ele não tá bem agora, mas ele, aliás, ele tá num bom momento agora, e a tendência é que ganhe mais liga ainda, tá? Tem um que é um candidato à Copa do Brasil, é o Cruzeiro. Tô nessa, pra mim é o favorito. O Cruzeiro pega o CRB, o Cruzeiro tá com o time ajeitadinho. Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. Exatamente. Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, o time tá ajeitadinho, pegou liga, o Leonardo Jardim, ele desprezou.
O Leonardo Jardim foi da escola Ribeiro Neto. Ele diz claramente, olha, essa competição não me serve, eu não quero nem saber. Sul-Americana, E ele tem a Sul-Americana, que é Cruzeiro caiu. Ele só, Então, não disse Cruzeiro ele só não disse que o Mineiro é mais importante que a Sul-Americana. isso ele não mas disse. foi quase isso. Por que ele falou? Vou dizer as palavras dele. O Cruzeiro não merece jogar esse tipo E de aí- posição e aí contra ele esse tem- Porque merece adversário. jogar Libertadores. É, Porque foi isso que ele a quis Copa dizer. Sul-Americana é um campeonato de perdedores. Mas aí o Cruzeiro tem que ir pro divã, porque o Cruzeiro tentou fazer Não, uma mas Copa só do pra Mundo pra tentar. ganhar a Sul-Americana do Racing, tomou-lhe um laço. Fez uma seleção. Aquilo ali é a bengala. A bengalinha. Daí fez Não uma seleção. queremos. Tomou-lhe um pau do Mas Muxuque é que tem Muna. uma coisa que é o seguinte, ó. O Cruzeiro, ele tem bola pra ganhar a Copa do Brasil. É o que tu tá dizendo, inclusive, Gamba. Não, eu tô dizendo também, ó. Também, perfeito. O Grêmio é diferente. Eu não posso colocar hoje o Cruzeiro e o Grêmio na mesma régua. O Grêmio pode ganhar Se a eu Copa for- do Brasil? Se eu for comparar os clubes, o Grêmio é muito maior do que o Cruzeiro, muito maior do que o não Inter, tô porque vendo. ganhou muito mais que o Inter, nunca perdeu pro Mazembe. Mas hoje o Cruzeiro tem mais time do que o Grêmio. acusada, né? Entendeu? Forte. E tendo Foi só uma mais time, o pergunta. Cruzeiro pode sonhar com a Copa do Brasil. O Grêmio não podia sonhar com a Copa do Brasil. Então eu acho que o comparativo não é válido. E o Inter, entendeu? Guimarães? Ô Gamba, eu apostaria mais chances na Copa do Brasil do que na Libertadores pelo simples fato de que o adversário da Copa do Brasil é um adversário, no meu ponto de vista, bem inferior. Bem inferior. É que tocou O Fluminense- 2-0 deles, né? Mas esse É um jogo aí jogo que não vale. é parâmetro. Nunca- o Inter é é, melhor quando o que Inter Fluminense. perde, nunca é Não é parâmetro. parâmetro. Não é, é. tu sabe. O Internacional Mas não é entrou em que O Inter é não um entrou outro em campo. momento, se a gente for olhar. Só que assim, né, Guimarães? Beleza, a gente está analisando agora as oitavas, né? Vamos lá. Aí passa do Fluminense, o próximo sorteio dá o Flamengo. Depende da vida do Flamengo na Não, Libertadores. perfeito, ou dá o Palmeiras. Cara, a questão é a seguinte, se a gente for olhar em termos de competitividade da fase, aí tu tá correto. Pode ser, pode Aí ser. tu tá correto. Mas a continuidade no campeonato dá no mesmo, Talvez a porque Copa tem do Brasil Palmeiras, seja tem mais difícil. Flamengo. Depende também, Dá né? no Por mesmo. exemplo, tá. Daqui a pouco há um acidente, um problema com um desses favoritos na Copa do Brasil, de ser eliminado por outro, né? Até coloca, por favor, Bob, a tela dos confrontos, porque eu me esquecia que o Palmeiras tem um derby com o Corinthians. Terrível. Já perdeu o Paulistão pro Corinthians. Se, ali ó, Não, se claro, o Palmeiras... e sem querer ser o jargão popular, né? O lugar comum, mas clássico é clássico, cara. Exato, Não exato. tem. Mas- Aqui o Palmeiras, tem certeza que o torcedor do Palmeiras não Pô, leva de não queria, barbada aqui. óbvio. Mas se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians, não é nenhum absurdo, o foco volta a ser Libertadores. Aqui, ó. Então Mas tu assim, tem, vamos tu pegar- tem- tu tem- ou continua sendo. O Flamengo teve uma vida difícil Vamos pegar com o Atlético tendências. Mineiro. Vamos pegar tendências. Vamos pegar em cima de favoritismo. Ó, São Paulo passa Não sei. em cima de Paranaense favoritismo. muito mal. Não sei se Olha, eu vi o Eu Atlético. gosto muito não, do trabalho do Papito. É que assim, mas tá aí que muito tá, a ruim o parada, Atlético. o Papito pode melhorar o Atlético na parada, talvez, tá? Mas assim, hoje a tendência é São Paulo passar. São Paulo, Flamengo. Aham. Aqui, cara, na boa, Inter e Fluminense tu não diz. Parelho, Quem? parelho. É parelho? É parelho. É parelho. Tu não, parelho. tu não Vou te aponta fazer uma favorito pergunta. O Inter hoje. Vou te fazer uma pergunta. Hoje, né? Vou te fazer uma Eu não tô pergunta. nem falando em grupo, tô Mas, falando mas futebol. o Inter, eu acho que a energia alta. Não, aí que tá, mais. eu confio no Inter passando aqui. Não, por que eu acho que é parelho? Porque o Inter perdeu o Fernando e Bernabéu. Isso. Se tornou Tem isso parelho. também. Vou te fazer uma pergunta. Hoje, não sei se o Inter não vai contratar, os Fluminense, daí muda de figura. Bahia Hoje é e parelho. Vasco têm a obrigação de passar. E Cruzeiro, né? Cruzeiro? E o Cruzeiro. Cruzeiro. Isso, e o Cruzeiro. Duas questões aqui importantes, tá? O Fluminense, se tiver que priorizar Sul-Americana, onde ele pega o vencedor de Bahia e América de Cali, ou Copa do Brasil, que ele enfrenta o Inter, ele prioriza a Copa do Brasil. E não a Sul-Americana. Mas é depois a Sul-Americana. Tudo bem, pro mas se ele Fluminense. tiver que priorizar uma competição, ele vai priorizar a Copa do Brasil. Acho que sim. Tá? Eu vou te dizer, tá. Ele vai priorizar a Copa do Brasil. E outro ponto aqui, e aí eu vou ter que fazer uma imersão no pensamento de Ribeiro Neto que ele trouxe ontem aqui. Da mesma forma que o Inter lamentou pegar o Flamengo na Libertadores e pegar o Fluminense na Copa do Brasil, gente, o Flamengo pegou o Galo e o Inter. Exato. O Flamengo pegou o Galo Claro, e o o Inter. Flamengo teve muito Foi o que eu falei o ontem. Flamengo no sorteio Claro. se deu mal, assim como o Verdade, Inter, verdade. embora eu Foi o tenha que que eu falei no colocar aqui que o programa Flamengo é ontem, favorito cara. nos dois. Mas é pedreira. O Flamengo pegou duas pedreiras. Favoritismo fora do campo é muito diferente do que Isso, quando a bola começa a rolar. Mas o Flamengo Aqui ainda é decidiu a favorito. Copa do Brasil, Não, gente. não tenho é dúvida, difícil não o tenho Flamengo dúvida. passar nas duas Flamengo, e claro. ainda ficar no topo do Brasileirão. Claro. Eu acho o Flamengo melhor que os outros. Mas eu entendo, desculpa, Pedro, eu entendo que
3 Onde competições é que o Flamengo simultâneas. decide a Copa do É Brasil? difícil? Como é que é? Com o Atlético Mineiro. Deixa eu dar uma olhada. Um abraço pro Zé Aldo, mas não lembro também, tá? Sério mesmo. Time à direita faz o segundo jogo em casa. Ali, ó, Tá time escrito direita. ali. Desculpa, se ler é a gente verdade. acerta. Sabendo ler. É uma barbada. É que eu Então, imaginei... Minas. Decide em Minas. E decide no Ficou Beira-Rio. ruim. E Ficou decide no ruim Beira-Rio. os dois, Teve azar. O Flamengo foi o time mais azarado dos sorteios, cara. Nossa. Eu imaginei que seria fora por conta do Inter decidir com o Fluminense lá. Ô Gamba, eu vou te dizer, tá? Eu, assim, deixando um pouco de lado isso aqui especificamente, mas sobre a Copa do Brasil. Eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre a Copa do Brasil. Eu lamentei muito quando os clubes que disputam a Libertadores passaram a disputar a Copa do Brasil também. Os treinadores hoje eles precisam fazer manutenção de emprego no futebol brasileiro. Então eles não priorizam competições porque eles não podem priorizar competições. Eles precisam ir longe, passando de fase nas competições, mesmo sabendo que não vão ganhar porque eles precisam do emprego. O Gamba falou há pouco sobre o Renato. Se tiver que priorizar a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, ele vai priorizar a Copa do Brasil. Vocês acham que o Fluminense tem chance de ganhar a Copa do Brasil? Até tem, mas é pequena. Agora a chance do Fluminense ganhar a Sul-Americana é grande. Só que ele vai priorizar a Copa do Brasil. Claro, Por quê? vai. Porque paga mais. Então o dinheiro, na verdade, ele está estragando o futebol brasileiro. Não, o problema- Porque é jogo em cima de jogo. 3 em 3 dias tem futebol. Então o futebol tá chato. Os jogadores estão cansados, os jogadores não estão conseguindo desempenhar. E aí, antes, quando não tinha os clubes da Libertadores jogando a Copa do Brasil, outros clubes tinham chance de ganhar. Hoje o futebol brasileiro virou futebol espanhol. Só ganha Barcelona e Real Madrid. Quando tinha... Tu tá certo, tu fala isso direto, mas eu tô pegando esse ponto também pra justificar o que eu tô falando, Guimarães. Porque é o seguinte, antes eu via o Coritiba 2 anos seguidos na final da Copa do Brasil. Contra o Vasco. Santo André, Paulista de Jundiaí, Criciúma, Remo, claro, tinha muitos todo mundo que chegava. passavam. Hoje é Flamengo e Palmeiras. Juventude. Então a gente, por que eu olho para Sul-Americanas? Nessa época todos jogavam. Eu acho até que na época do Paulista todo Não, mundo nem jogava. todos. Era campeão e vice estadual e teve Não, mas ano- Libertadores, se tu jogasse a Libertadores, tu jogava a Copa do Tudo Brasil. bem, mas eram só 2 na Libertadores, não era esse povo todo, e era só isso campeão lá e atrás, vice estadual. Então olha o Quando o Juventude reflexo, ganhou. olha o reflexo do que eu tô falando. Se tu tira os times da Libertadores, e são vários, tu transforma a Copa do Brasil, ela era conhecida como uma competição democrática. E aí sim ela se torna democrática, porque aí todo mundo pode conquistar a competição. Tu envolve mais torcidas. O que o torcedor do Coritiba acredita hoje que possa ganhar? O estadual, no máximo. E a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tá falando em estadual há muito tempo. Bruno, A gente não consegue mais ganhar uma Copa do deixa eu te Brasil. falar, mas deixa E eu aí, falar. só pra fechar, quando o Ribeiro diz assim, ó, a Sul-Americana é muito menos do que o tamanho da dupla Grenal, ele tem razão. Mas infelizmente, hoje, é o que eu posso ganhar. Tá. Então eu preciso querer ganhar ela, porque senão eu não vou ganhar nada. É triste isso. O dinheiro tá estragando o futebol brasileiro. Na linha da questão financeira, Retrô tá pela grana. Claro. CRB tá pela grana. Tanto que o Maracanã vendeu CSA o mano de campo, tá né? pela grana. Tá, mas o Gamba... Para tem- todos esses times, o que vale aqui na Copa do Brasil é a grana. Nenhum desses 3 almeja ganhar a Copa do Brasil porque sabem que não vão ganhar em algum momento. Eu não discordo. Tanto Futebol é que o dinheiro, não Maracanã falou. vendeu o mano de campo. Mas o Maracanã, perfeito. por exemplo, tá com um só de diferença. Pô, tu acha que um golzinho fortuito em cima do Inter, daqui a pouco, se tu te puxar, tu não faz, mete um retrancão e leva os pênaltis? Pergunta pro torcedor, que é a grande razão do futebol, Tá. se ele prefere avançar 2 fases e ganhar dinheiro ou ter a chance de ganhar a competição. Tá, assim, ó. Tem que ganhar, cara. Eu não discordo de nada do que tu falou sobre a Copa do Brasil e essa reinserção dos clubes para jogar as 2 competições, tá? Porém, nós não temos culpa, entre aspas, e sofremos essa culpa pela incompetência de quem também, quando tem janela, contrata errado. Eu sei que não tem como disputar de grana com Palmeiras, não tem como. Contra Flamengo, não tem como. Atlético Mineiro, não tem como. Mas se eu for pegar o trabalho de janela dos últimos tempos do Grêmio também, pô, não se ajuda, né, cara? Também, Não, mas não é também isso. contrata... Não, eu sei que não é isso, cara, mas é que no fringir dos ovos, se o Flamengo precisar lançar a mão de um time alternativo nessa competição, ele lança a mão e ainda é Tudo favorito. bem, mas eu vou te dar o exemplo do Inter, então. O Inter contratou um monte, Quando que alguém imaginar que o Inter ia contratar Borré, Valência, Alan Patrick, Fernando, Vitão veio da Europa, Rocher... Olha o time que o Inter contratou e é possível que todos esses jogadores não ganhem nada. Nada. Eu vou dizer o seguinte, tá? Investiu e contratou bem, e aí? Vai ganhar o Guimarães, quê? com os times Mais ou que estão menos. aqui e compõem as oitavas de final da Copa do Brasil, salvo aqueles 3 ali que eu citei, CSA, CRB e Retrô.
e com os times que compõem as oitavas de final da Libertadores, eu não sei se não é mais difícil Não, ganhar a Copa do Brasil. o futebol brasileiro primeiro domina a Cara, Libertadores o há muito futebol tempo. brasileiro predomina e Tá aqui muito acima. tu tem São Paulo, tu tem Flamengo, tu tem Atlético Paranaense, tu tem Atlético Mineiro, tu tem Inter, Cruzeiro. tu tem Fluminense, tu tem Cruzeiro, tu tem Corinthians, tu tem Palmeiras, tu tem Botafogo. Gente, tu tem Bahia. Cara, me o desculpa, nível- mas Mas, a Libertadores ainda é mais difícil de vencer. Pega o Atlético Mineiro, por exemplo, no ano passado, tu que tem chegou na alguns final da Copa do aspectos- Brasil, da Copa da Libertadores, Cara, né, esqueceu o Campeonato Brasileiro, por exemplo, e não levou nenhuma. E olha que tem um grupo qualificado, tem a questão de ser SAF ou ter poder de investimento. É muito difícil, cara, ganhar essas Cara, eu competições. acho a Copa do Brasil mais difícil de É ganhar mais que a difícil, Libertadores. mas é mais O Pedro difícil. falou, tem Não, razão não aqui, é, gente. não é. Gente, as oitavas de final da Libertadores tem o Fortaleza, Mas tu tem as o pernas. Vélez, É isso o aí. Cerro. Claro, Mas Pelo não amor dá- de Deus, mas gente. tu vai Universitário. Então dá pra Libertar. Não dá pra Mas depois desconsiderar que a os LDU aspectos. que joga pela altitude. Depois que a Não funila pode se torna desconsiderar. mais difícil. Mas e aqui cara. também. Tu Aqui tem também. aspectos, Aqui tu os tem clubes aspectos já se- emocionais. aqui- A Libertadores permite, eu entendi teu ponto, que um Boca Juniors que não joga nada Então. chegue até a final. Então, que maravilha. Mas não é porque é O Retrô fácil, vai chegar na é final. porque ele se Não apega. é isso, é que tu pegar o Boca é que não porque joga nada é ele se melhor, apega. Pedro. Esse é o ponto, Ele não se vai pegar o apega. Retrô. Não, o Boca, clubes como Boca, como o River, até como o Penharol, que com um time fraco, Não tem Boca. fez a final com o Santos. Um time, tô Eles pegando, vão mas ter tu Boca, tem exemplo, Estudiantes, né? cara. Um exemplo. Tu tem Estudiantes, velho. Estudiantes é uma baita Cara, uma tradição. tu falou do Tu Boca. tem bem ou mal o Penharol. Tu tem clubes que se apegam a Claro que outros sim, fatores que equilibram. Meu Deus. Eles se apegam a Estudiantes- outros fatores. Cara, tu falou do- time ruim tu chega à falou final do Bo- derrotando o time falou bom do Boca, com base ô, nesse Guimarães. lado quase místico. Tá, Guimarães, Desculpa acreditar na mística, tá? Presta atenção, querido. Tu falou do Boca agora. O Fluminense decidiu uma Libertadores com um Boca fraquíssimo, um dos piores Bocas É. da história. Quando que o Fluminense vai decidir uma Copa do Brasil contra um time tão ruim quanto aquele Não do Boca? vai. Não vai, velho. Porque o Boca se apega Não a vai, porque fatores tem o Palmeiras, porque tem tu o tá Flamengo, explicando porque tem futebol. outros clubes brasileiros. Agora eu vou entrar numa viagem, Ribeiro. Vou entrar numa viagem. Agora eu vou viajar. Ah, é bom isso. Veja bem, futebol às vezes não se explica apenas pelas questões que a gente tem condições de explicar. A técnica, a parte física, a tática, até a mental. Às vezes o futebol ele se apega na mística, Meu Deus. no, Não, tu tá indo no contra ti espírito. mesmo. Ele fala tudo o programa que tem que ter trabalho, continuidade, qualidade, não sei o quê. Aí agora ele vem com essa Larguei, bobagem de mística. Larga a mão, pelo amor. E aí tu quer falar de Tem mística mística, e tu sim. quer pegar e Tem deixar de mística, fora sim. o torcedor. Tem mística, Pelo sim. amor de Deus, Tem mística no Guimarães. futebol. Escuta bem que eu vou te falar. Tem mística no futebol. Queimou a O biblioteca. Boca chegou até a final graças à sua própria Sim, mística. cara. Tem esses Perfeito, fatores e aí ele a perdeu porque ele é Libertadores ruim. se apega nesses fatores também. E aí ele perdeu porque ele é ruim. Depois dessa tua manifestação, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Volta pro livro. Queimou a biblioteca. Vamos lá, Michele Silva, vem aqui com a gente, vamos falar